E por que que as igrejas têm desconsiderado isso? Por que que as igrejas têm deixado as crianças de lado? E você pode até pensar, ah, Amanda, mas é porque você é líder de você é líder de crianças. Não, gente, isso é história. Isso são fatos. Que a escola dominical começou com as crianças. Então essa é a primeira falha que nós cometemos. E aqui eu vou trazer duas grandes falhas. A primeira grande falha é deixar as crianças de lado. A paz do Senhor, eu já quero começar dando os bem-vindos para você que está chegando agora no canal. Eu sou Amanda de Franco, sou apaixonada pela escola dominical, serva de Deus e líder de ministério infantil também. Hoje nós vamos, dar início a uma série de lives, conteúdos exclusivos para a escola dominical. Por quê? O nosso propósito aqui é que você, professor de EBD, domine a arte de dar aulas na escola dominical. Então a gente vai entender tudo que está por trás. Não é só pegar e preparar uma aula, tem muito mais coisa por trás disso. E nós vamos começar a falar sobre isso agora toda semana com conteúdo novo e exclusivo, tá certo? Então, olha, não perde, vai ser toda quarta-feira. E hoje, vocês vão ver que às vezes eu vou estar olhando para baixo para ver as minhas anotações, então não estranhe. O nosso tema é falhamos com a escola bíblica dominical. Nossa, Amanda, que maneira agressiva de começar. Falhamos. Sim. Por muitos anos, apesar de fazer a obra do Senhor com muita dedicação, as igrejas têm falhado com a escola dominical. E vocês vão entender que falhado não no sentido de executar, mas a forma que estamos fazendo, a forma que estamos levando. E nós perdemos uma essência muito importante da escola dominical. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque não adianta você falar assim para mim, Amanda, eu quero dar uma boa aula de escola dominical. Mas será que a gente entende o real propósito da escola dominical? Será que eu e você realmente estamos aproveitando esse momento da melhor forma? Então, mais do que dar técnicas de aula, a gente vai entender o que está por trás, tá bom? E se eu te perguntasse assim hoje, o que é escola dominical? Qual seria a sua resposta? Talvez nesse momento você está pensando, escola dominical é a escola bíblica, EBD, né? Digamos, vamos voltar à pergunta. Se eu te perguntasse, você realmente sabe o que é EBD? Só falando a sigla, você poderia me dizer, é escola bíblica dominical. Ok, está certo. É isso que significa a sigla. O que mais? Alguém pode até estar pensando agora, escola dominical ou EBD é o momento que a gente tira para aprender a Bíblia. Também está certo. Não estou falando que está errado. Está certo também. Mas é só isso? Será que EBD é só um lugar para a gente aprender a Bíblia? Eu quero te deixar essa interrogação. E a gente vai resolver essa interrogação até o final. Mas você pensar dessa maneira é muito superficial, é muito limitado. A escola bíblica dominical, a EBD, ela tem um potencial muito maior e ela surgiu com esse potencial muito maior do que ser somente um estudo bíblico. Porque eu limito as pessoas que terão acesso. Dá a impressão que quando eu falo que vai estudar a Bíblia, que eu já tenho que ter um conhecimento breve da Bíblia, que eu já tenho que ter uma base, achar os versículos ali na Bíblia. E a gente vai entender que não é isso. Existe um propósito muito maior. Existe um alcance muito maior do que apenas pessoas que já possuem um certo conhecimento. E normalmente, por que fala que é a escola bíblica dominical? Porque normalmente acontece no domingo de manhã, ok. Mas nós temos igrejas que fazem essa escola bíblica em outros dias da semana. E não tem nada de errado. O importante é ter esse momento de sentar, realmente de estudo,
E sim, se chama escola porque é um momento de estudo. Mas qual o propósito desse estudo? Essa é a questão. E na maioria das vezes, esses estudos são divididos por salas. Então, tem igrejas que são os adultos, isso junta a irmã, os homens e mulheres, os jovens, às vezes junto com os adolescentes, e as crianças. Tem igrejas com uma estrutura um pouco maior que já consegue dividir as irmãs dos irmãos, jovens, aí tem a sala dos adolescentes separado, tem a sala das crianças, algumas conseguem ter por faixa etária. Então é essa a estrutura. Realmente, a gente parando para pensar, é uma estrutura de escola. Então a gente tem que levar a EBD como uma escola. A gente não pode desconsiderar. A organização da EBD tem que ser por isso como uma escola, pensada na maneira do estudo. Mas qual que é o real propósito da EBD? Por que a EBD surgiu? Era um grupo de crentes, né, na época, protestantes, que queriam aprofundar o conhecimento bíblico? Não. A história da EBD, a gente não vai falar aqui de toda a história dela, mas uma pincelada para vocês entenderem, ela surgiu, principalmente no Brasil, de uma maneira para ser usado como evangelismo. Era uma forma de alcançar almas. Então, a escola bíblica dominical não surgiu para que pessoas já convertidas tivessem acesso à Bíblia, aos conhecimentos da Bíblia, mas para que pessoas que não eram da igreja pudessem ter contato com a Bíblia e assim ter contato com o Evangelho e vir a aceitar Jesus e se render aos pés do Senhor. Então a EBD, na sua essência, é um momento evangelístico. É um momento para se facilitar o conhecimento e a compreensão da Bíblia por aqueles que não são da igreja. É esse o propósito. E quando a gente olha, volta ainda mais, isso no Brasil surgiu assim. Mas quando a gente volta ainda mais à história, quando realmente surgiu, ela tinha um propósito muito mais social. Foi para suprir uma necessidade que as crianças tinham, numa deficiência na escola. Então, para ajudar essas crianças, para que elas não se, para que elas não fossem para um caminho de marginalidade, surgiu a escola bíblica. Então, eram ensinadas coisas sociais e se aproveitava esse momento para trazer o evangelho. Então, foi algo casado, foi um propósito casado. Então, a gente olha para isso e entende o quê? A EBD, na sua essência, ela tem um propósito social, um propósito evangelístico. E quando eu digo que nós falhamos com a EBD, com a execução da EBD, é exatamente isso. Porque nós esquecemos, ao longo dos anos, nós deixamos passar isso. E eu tenho uma teoria, isso é uma teoria minha, não vi em lugar nenhum escrito. Eu fiquei pensando, por que isso se perdeu? Por que nós deixamos com que os novos convertidos fossem prioridade, as pessoas que não conhecem o evangelho deixassem de ser prioridade? E o foco passou a ser aquelas pessoas que estavam dentro da igreja. Eu desconfio que isso foi um processo inconsciente e natural. Por quê? Quando se começou, tinham poucas pessoas, né? As igrejas eram muito pequenas. Então, tinha muito mais gente para você trazer. Com o tempo, as pessoas foram chegando e foram ficando e foi se alimentando aquelas pessoas que já estavam ali. E aos poucos, as gerações foram passando. Aquela pessoa que começou a escola dominical aqui, ela morreu e passou de uma geração para outra. Então, se perdeu aquela essência, aquele propósito inicial. Essa é a minha teoria. Tá? Eu imaginando o que possa ter acontecido. Ai, meu nariz está coçando. Oi. Então, isso é o que eu acredito. E veja, lembra que eu falei que lá atrás era por conta das crianças? Inicialmente, quando isso começou,
foi por conta das crianças. Então, o foco principal da escola dominical foi as crianças, inclusive no Brasil. E aos poucos, os adultos foram chegando. Só que, o que está acontecendo hoje nas escolas dominicais, nas igrejas? O foco, na maioria das vezes, são os adultos. As crianças que eram, assim, que foi por elas que começou. Foi trazendo elas que a igreja começou a crescer. As crianças perderam espaço. Inclusive, tem igrejas que nem escola dominical para as crianças têm. Não tem espaço para escola dominical para as crianças. E também não é difícil você ver igrejas que as crianças ficam com os piores lugares. Eu já presenciei isso, de ter lugar que você tem que caçar, as crianças ficam no sol para poder você dar uma aula, enquanto os adultos estão lá dentro da igreja, no conforto da igreja. Mesmo que seja uma igreja simples, mas eles têm mais conforto. Às vezes as crianças exatamente não têm aula porque não se tem salinha. Então não vai ter aula para as crianças, não dá, porque os adultos se tornaram a prioridade. E aí já é a nossa primeira falha. Porque nós deixamos as crianças de lado e passamos a dar foco apenas nos adultos. Isso é uma falha terrível e que nós precisamos corrigir. Eu não sei a situação que está na sua igreja hoje, mas se você percebe que na sua igreja não tem salinha para as crianças, não tem a aula de escola dominical para as crianças, essa é uma grande falha que já precisa ser corrigida. Vocês precisam, sim, Amanda, não tem espaço. Dá um jeito, nem que faça um dia diferente. Para os adultos é no domingo, para as crianças é no sábado. Gente, nós temos... não tem professor. Capacita alguém. Vocês precisam ter essa dedicação para as crianças, porque é esse o propósito. E quem que colocou esse propósito? Foi o homem ou foi uma inspiração divina? E se Deus inspirou aquelas pessoas a começarem pelas crianças, por que será? Será que Deus errou ao começar pelas crianças? Eu acredito que não. Porque o nosso Deus não erra. Deus, quando ele inspira algo, é porque é daquela forma que é para ser feito. Então, se Deus inspirou aqueles homens do passado a começar a escola dominical pelas crianças, é porque Deus sabia que esse era o melhor caminho. E por que as igrejas têm desconsiderado isso? Por que as igrejas têm deixado as crianças de lado? E você pode até pensar, Amanda, mas é porque você é líder de escola, você é líder de crianças. Não, gente, isso é história. Isso são fatos. Que a escola dominical começou com as crianças. Então essa é a primeira falha que nós cometemos. E aqui eu vou trazer duas grandes falhas. A primeira grande falha é deixar as crianças de lado. A segunda grande falha é a linguagem que nós usamos. Muitas das vezes, a gente usa uma linguagem difícil. Quando a gente pega uma revista de escola dominical, tem lições que tem palavras tão complicadas, mas tão complicadas, que, gente, para nós que já estamos há anos na igreja, às vezes é difícil de entender. Imagina para quem está chegando. Imagina para quem é o primeiro contato com o evangelho, pega uma revista dessa. Então a gente tem que ter um cuidado. O linguajar difícil afasta as pessoas que não conhecem, que têm zero conhecimento ou pouquíssimo conhecimento. Então essa linguagem realmente é prejudicial para o propósito principal da escola dominical, que é o evangelismo, que é fortalecer aqueles que estão chegando. A gente precisa começar a olhar para a escola dominical com carinho, da mesma forma que uma professora secular olha para os seus alunos. Uma professora de faculdade, um professor de faculdade já pode falar no nível mais alto, mais pesado com os alunos. Mas uma professora de primeiro ano, que está ali alfabetizando, ela tem que fazer o quê? Falar de uma maneira simples. Não dá para fazer
de maneira relapsa. Não dá. A gente precisa ter o cuidado de falar com os nossos alunos de uma maneira que todos compreendam. Nós precisamos ter o cuidado de ter um vocabulário adequado. Da mesma maneira que a professora lá na escola, que ensina o alfabeto. Nós estamos alfabetizando os nossos alunos, olha, na Bíblia. Eles são leigos disso aqui. Tem alguns já com conhecimento maior. Mas vamos considerar e vamos esperar que sejam todos. Se a gente considera que todos já têm um conhecimento amplo, existe uma grande falha aí. E alguns temas são tratados na escola dominical com descaso. Ah, isso aqui é óbvio. Nossa, todo mundo já conhece, né? Quando se fala, por exemplo, de Davi e Golias. Ah, vocês já conhecem. Será? Será que realmente os alunos já conhecem? E quando você começa a falar assim, ah, gente, ó, isso aqui eu vou falar bem por cima, porque é bem conhecido dos irmãos, o que vai acontecer? Aquele que está chegando vai falar assim, ah, eu já devia saber disso e eu não sei. E a pessoa vai se sentir mal e vai fazer o quê? Vai parar de ir. Porque ela entende que ela já devia ter um conhecimento prévio. Então, tire das suas aulas aquela fala assim, isso aqui todo mundo já sabe. Não. É muito melhor você considerar que as pessoas não saibam do que você considerar que elas sabem. Gente, deixa eu ver aqui. Aqui. Começou a tocar alguma coisa aqui, mas parou. Então, deixa eu ver aqui. Assim, com relação aos temas, não trate os temas de maneira superficial com descaso, considerando que todo mundo já sabe. Você tem qual que é o maior desafio da escola dominical? A sala com conhecimento, pessoas com conhecimentos diversificados. Então, eu tenho como professor que ter uma sensibilidade que o que os meus alunos sabem, qual que é o nível de conhecimento, eles têm aprofundado, não têm? Tá? Mas isso aí vai ser tema de uma outra live. Não é hoje. A gente não vai falar sobre isso hoje. Mas o fato é, não vamos deduzir que os nossos alunos já saibam. Não vamos considerar que todo mundo sabe a mesma coisa que você. Você, como professor, você tem que entender que você tem muito mais conhecimento que os alunos. E para você, algo é muito óbvio. Nossa, isso aí isso aí todo mundo sabe. Os milagres que todo mundo sabe. Mas você é professor. Então você tem que ter um conhecimento maior. E a gente tem que ter esse cuidado. A partir do momento que eu sei mais, a gente imagina, deduz aquelas coisas para ser óbvias. E a gente deduz que todos já saibam. Nós não podemos fazer isso. Como professores, nós temos que pensar. Um pode não conhecer. E eu preciso ensinar de uma forma que todos conheçam. Então, cuidado com isso. E qual que tem sido? Depois que a gente falou de tudo isso, né, deu essa pincelada, eu quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido a importância das crianças na EBD da sua igreja? Me diga. As crianças têm sido prioridade? As crianças, elas têm um espaço adequado? Ou elas ficam jogadas numa sala que está cheia de entulho? E que, de novo, eu já vi. Eu presenciei. Igrejas que você chega, que as crianças têm que ficar empurrando as coisas para o lado para poder encaixar. Igrejas que as crianças colocam a cadeira no sol e tem aula ali. E se tem chuva, a criança não tem aula porque está chovendo. Ou se só tem um aluno, não se tem aula, porque só tem uma criança. Até quando nós vamos cometer esse erro? Até quando nós vamos permitir que o sonho de Deus morra?
o projeto de Deus morra. Porque, de novo, escola dominical foi inspirada por Deus para que se começasse pelas crianças. Como está? A EBD, ela tem um potencial tão grande que naquele momento que você está com as crianças ali, elas se abrem, elas se sentem confortáveis. É o momento de você criar aquela relação com elas. Mas as crianças, elas têm perdido o espaço. E eu espero que a gente consiga mudar essa realidade. Eu espero de verdade que as igrejas se despertem, que você que está aqui assistindo se desperte. Para quê? Para que resgate um ensino de qualidade para as crianças. Para que resgate que as crianças venham ter o foco principal. Se, de novo, minha sugestão, a sua igreja não tem espaço para se fazer sala para os adultos e para as crianças, então coloque dias diferentes. Aí, Amanda, vai sobrecarregar. Gente, você quer facilidade? A obra do Senhor não é fácil. A obra do Senhor exige dedicação. Então, você tem que fazer o seu melhor de acordo com o cenário que você tem. Não limite. Quando começou, não era escola bíblica dominical. Era apenas escola bíblica. Esse era o nome. Escola bíblica. O dominical surgiu depois. Então, faça uma escola bíblica no sábado. Marque um outro horário. Coloque um horário no domingo para as crianças e outro horário para os adultos. Se você tem limitação de espaço. Mas não deixe de fazer. Não deixe as crianças de lado. Parou com isso. Nós precisamos. E isso não é algo feito pelo homem. Foi, de novo, inspirado por Deus. Então, resgate aquilo que Deus colocou. E os adultos? Então vou parar com a escola dominical dos adultos, vou ficar só com a das crianças. Não! Deus começou com as crianças. Deus não falou pare nas crianças. Deus deu o início do projeto com as crianças. Mas os adultos também precisam ser alcançados. E como que está a frequência de adultos? Esse é o nosso segundo erro. E não é questão de frequência só. É quem são as pessoas que estão indo. Qual está sendo o foco? Então, o primeiro erro que nós cometemos, grave, a primeira falha grave que nós cometemos é deixar as crianças de lado. A segunda falha grave é deixar os novos convertidos de lado. Ai, Amanda, a gente não faz isso. Indiretamente, inconscientemente, nós fazemos. Fazemos de novo a partir do momento que dificultamos a linguagem. A partir do momento que nós damos aula imaginando que já existe um conhecimento nivelado em sala. Você pode estar dando aula há muito tempo. Os seus alunos, não necessariamente, acompanham uma aula há muito tempo. Quem chega na escola dominical, ela tem que sentir que a primeira aula foi transformadora. Ela tem que chegar lá e perceber que a aula, ela consegue acompanhar. Porque aí você incentiva a pessoa a voltar. Agora, um novo convertido chega numa escola dominical, é se falar de maneiras muito superficiais, é se falado de maneiras, que isso aqui é óbvio. Ele vai se sentir mal. Ele vai falar assim, bom, não é pra mim ainda. Eu acabei de chegar na igreja. E cadê a essência evangelística da escola dominical? Cadê aquele propósito de se ganhar almas da escola dominical? Gente, se nós abrirmos os nossos olhos para isso, o que vai acontecer? Você vai se sentir à vontade de chamar alguém que não é convertido. Porque a pessoa vai chegar lá e ela vai ver que a Bíblia não é tão difícil. Ela vai conseguir compreender os propósitos de Deus para a vida dela. Que às vezes, numa mensagem, num culto à noite, essa pessoa não consegue. Mas uma escola dominical, se ela chega
e você está falando de um jeito simples, que ela consiga entender, ela vai falar assim, uau, a Bíblia é para mim. A palavra de Deus é para mim. Deus falou comigo, eu aprendi. Eu não escutei uma coisa que eu vou esquecer, eu consigo aplicar na minha vida. E ali vai haver uma transformação. E ali a pessoa vai ter um processo de conversão. Porque ela entendeu a Bíblia. Agora, se chega e olha assim, nossa, não... Ah, legal, a aula foi legal, mas eu não entendi nada. Nossa, eu não consegui acompanhar, foi difícil entender. Ela não volta. E nós perdemos a essência da escola dominical, que é o evangelismo. Então, nós precisamos garantir que a linguagem usada na aula da escola dominical seja de fácil compreensão para novos convertidos e para aqueles, principalmente, que não são convertidos. Aí, Amanda, mas alguém que não é convertido vai para a escola dominical? Vai. Eu me converti na escola dominical. Eu visitei uma igreja a primeira vez, foi numa escola dominical. E exatamente esse linguajar simples que me atraiu. Então, nós precisamos ter esse foco. E, de novo, temas como milagres, como as histórias bases, né? A Arca de Noé, Davi e Golias, Sansão. Essas histórias, esses fatos bíblicos devem ser tratados com a mesma importância que nós damos para o Apocalipse. Nós não devemos desmerecer nada. Porque eu já escutei professores falando, isso aqui a gente só vai falar por cima. Porque isso aqui, todo mundo, isso aqui já falou várias vezes. Você falou várias vezes. Mas lembre-se, você pode ter um aluno ali que é a primeira vez que está escutando aquilo. Então você não pode tratar, não é porque você falou várias vezes aquilo, que você vai considerar que aquele aluno que está na escola dominical já ouviu várias vezes. Você tem que falar como se fosse a sua primeira vez. Você vai falar sobre a criação do mundo como se fosse a primeira vez que você está falando sobre aquilo. Porque o aluno pode ser a primeira vez que está ouvindo. Então, trate todos os assuntos com a mesma importância. É na escola dominical que a gente consegue despertar a pessoa para a leitura da Bíblia. Porque você não apenas vai fazer a pessoa folhear a Bíblia, mas ela vai começar a ler os versículos e entender o versículo. E ela vai falar assim, eu posso ler a Bíblia. A Bíblia não é um bicho de 7 cabeças. Eu consigo ler a Bíblia. Então a escola dominical ela tem essa função importantíssima de despertar a pessoa para a leitura da Bíblia. E ela ali na sua casa, ela vai sentir, não entendi, mas eu posso ir lá na escola dominical e perguntar. Eu consigo, porque o professor ali, ele me ensina. Então, é o caminho para a pessoa ter esse contato. E quantas vezes, gente, pessoas que estão há anos na igreja não leem a Bíblia porque não compreendem. E nós temos a escola bíblica dominical. A gente não pode confundir EBD com curso teológico. Sim, a EBD ela tem o seu papel de estudo teológico. Sim, não estou falando que não é isso. Porém, um curso de teologia é algo muito mais aprofundado. É algo que é ali no curso de teologia que você vai realmente aprofundar alguns temas. Mas a escola dominical, ela tem o seu papel teológico, porque né, Deus no centro. Porém, não é um estudo, não é o momento de se fazer um estudo aprofundado, não é o momento de trazer pensadores, é o momento de ser Bíblia, de ser inspiração e de clarear a compreensão da Bíblia para as pessoas. É esse o propósito da escola dominical. E mais do que simplesmente trazer um conhecimento, é fazer o aluno conseguir aplicar aquilo na vida dele. Porque muito mais importante do que a pessoa entender é saber aplicar. Porque é a aplicação da palavra que vai trazer a transformação. É a pessoa saber como ela vai usar aquilo no dia a dia. Igual na minha igreja nós estamos estudando sobre Gênesis. Mas o que eu conhecer sobre a criação, o que eu aprendo com a criação, o que eu aprendo, o que vai mudar na minha vida.
Porque a gente não pode achar que a gente só tem que conhecer a Bíblia. Não. Tudo que está ali é para trazer uma transformação. É para ser um exemplo para a minha vida. Então, quais são os exemplos? O que eu aprendo que eu devo ou não devo fazer? O que Deus espera? Veja que muitas vezes, na escola dominical, a gente fala de uma maneira só para a pessoa ter um conhecimento teórico. Mas nós precisamos trazer o que? O conhecimento prático também. Nós precisamos ensinar os nossos alunos de escola dominical a aplicarem a palavra de Deus nas suas vidas. E é por isso que eu falei que o nosso tema hoje era falhamos com a EBD. Então que a partir de hoje a gente mude esse cenário. Que a partir de hoje nós possamos olhar para a EBD como uma forma de alcançar almas. Preparar as nossas aulas de maneira consciente e intencional, para que novos convertidos sejam alcançados, para que aquela pessoa que sair, aquele seu aluno que é ali assíduo, ele se sinta confortável em trazer uma vizinha, para que o jovem possa se sentir confortável de trazer um colega, o adolescente, a criança. Eles possam se sentir confortáveis em trazer, porque eles sabem que a pessoa vai conhecer a palavra de Deus e vai ter desejo por aquilo. A escola dominical precisa voltar a despertar o desejo pela palavra de Deus às pessoas e não simplesmente ensinar. Ah, vou ensinar a Bíblia. Não, nós temos que despertar o desejo pela Bíblia. Nós temos que despertar nas pessoas o desejo de salvação. E sim, escola dominical traz salvação. Eu me converti na escola dominical. E eu conheço muitas pessoas que se converteram na escola dominical. Esposas de pastores que começaram lá atrás, porque alguém ia e buscava ela quando criança para a escola dominical. Então não vamos desconsiderar mais também as nossas crianças. Não vamos ter descaso. E não é descaso, porque a criança não é importante. Não. Porque muitas igrejas que não têm aula para as crianças sabem a importância. Mas elas olham e falam assim, não tem espaço. Não dá, não tem professor. Então, se não tem professor, sabe quem tem que dar aula? A esposa do pastor. É uma responsabilidade da esposa do pastor conduzir isso. E preparar alguém. Por que a esposa do pastor? Porque normalmente é a mulher que cuida da criança. A homem não pode cuidar? Pode. Mas a gente ainda tem uma barreira muito grande a se quebrar. E se é o caso que ele está zerado, é a mulher que precisa começar. É difícil para um homem começar do zero. Mas é impossível? De forma alguma. Eu conheço uma igreja onde um obreiro se levantou e ele está levantando a escola dominical para as crianças. Por quê? Não se tinha professor disponível e ele colocou à disposição. Então, pode também, mas normalmente são as mulheres. Mas o importante é resgatem as crianças, resgatem as aulas infantis e resgatem o propósito evangelístico. Tá certo? Eu espero que essa aula tenha te ajudado, esse conteúdo tenha contribuído. Se contribuiu para você, compartilha já com mais alguém. Em todas as quartas, no período da manhã, nós vamos ter conteúdo novo por aqui. Então, fica ligadinho. Não vou marcar ainda o horário, que eu tô ajustando os meus horários para ver qual que vai ser o melhor horário pra gente deixar fixo. Mas fato, quarta-feira de manhã, conteúdo novo. Então, eu espero vocês na próxima semana, tá certo? Um grande beijo e tenham um restinho de semana abençoado.